Tartarugas Café lhes apresenta, como especial de Halloween, escrito pelo Sr. General Luiz Napoleão Teixeira, O Lobo do Festejo. Hoje, aos 22 anos de idade, os médicos diagnosticaram-me com uma doença terminal e logo estarei em meu túmulo, ou mesmo cremado, já que não se sabe o meu destino póstumo, quando meus familiares deliberarem sobre tal. Isto posto, não queria carregar comigo segredos inomináveis até a sepultura. Então decidi contar-lhes sobre o dia em que o sobrenatural ensejou obsedar-me, premindo-me eternamente, pois mesmo morto, estarei cônscio somente desta lembrança nefasta. O fato ocorreu ainda em minha juventude, quando tinha eu 14 anos e ainda habitava em uma pequena aldeia, minha terra natal, cujo nome não direi a fim de não atrair a atenção cáustica da imprensa. Nasci e cresci lá, mas transladei à capital para trabalhar, retornando após saber de minha enfermidade fatal. Vim para relembrar os velhos tempos, antes que minha vida finalmente esvanecesse de meu corpo. Logo sobreveio-me uma longa reminiscência, um dia inexplicável de outrora, cujo fato havia eu tentado relegar, mas o findar de minha consciência terrena constrangeu-me a voltar ao passado, para que tal história não caísse em oblívio. Por mais moderna que fosse a aldeia, seu povo preservava a superstição. O próprio museu, que ficava no centro da cidade, ainda guarda histórias misteriosas de monstros do além, e muitas são assaz recentes. Após recenseamento, descobrira-se que cerca de 82% da população local crê que pelo menos uma destas lendas condiz com a realidade. Odiernamente, conta-se sobre um homem misterioso que pode se transformar em lobisomem para causar verdadeiro horror ao povoado. Boatos que jamais despertaram em mim crença alguma, até que o destino se incumbisse de revelar-me aquilo que jaz ignoto em suas sombras. Enfim, minha colega de classe Marcela convidou-me para uma inédita festa de Dia das Bruxas, que aconteceria na mansão de seus pais. Relutei, pois circulava entre os rapazes o boato de que a menina era devassa, já em tão tenra idade, e que costumava fazer convites aos meninos para ir à sua casa a fim de sugar-lhes a vida. O que poderia ser verdade, pois há muito tempo, quando nos juntávamos em grupos para conversar, parecia haver nela alguma sensação que não sabia explicar quanto aos homens. De início, porém, criei inocentemente que ela era um demônio que se alimentava das almas masculinas. Mal sabia eu que cresceria o suficiente para ter uma compreensão real e empírica. Vi, porém, que as garotas também haviam sido convidadas, pois a miúde disparavam comentários de expectativa sobre o festejo, de modo que me fez aquecer em participar. Em casa, meus pais pleitearam sobre a situação, logo demonstrando anuência, em razão de meu excelso desempenho escolar. Minha mãe, a melhor costureira da cidade, incumbiu-se de confeccionar a fantasia. Estando pronta, vesti, indo olhar-me demasiadamente no espelho. Admirei-me profundamente em ver o retorno aziago de Conde Drácula. Era uma calça negra, acompanhada de um cinto de mesma cor com uma fivela dourada resplendente. Em meus pés, sapatos sem cadarço marrons traziam a elegância de um aristocrata. Em cima, vestia uma camiseta branca de botões de mangas longas, que jazia sob uma camiseta preta sem mangas. Para completar, havia em meu tórax uma belíssima gravata borboleta carmesim. Por fim, o sobretudo escuro aberto cingia o meu corpo. Que vampiro mais charmoso! Brincou minha mãe.
Esse vai chupar o sangue das menininhas, troçou meu velho, ao passo que recebera um tremendo tabefe na cabeça por parte de sua esposa. Em seguida, riu-se mais um pouco, sendo propositalmente ignaro aos protestos de minha mãe. Depois de um momento, fez cessar as pilhérias, tornando-se doravante assaz austero. Puxou do bolso um terço de prata garbosíssimo, cujo esplendor fez-me mergulhar em um forte estupor. Ouça bem, advertiu-me levando ao despertar. Este item defende a família das gerações. É precioso e espanta os males. Ele é de prata. A lua, áurea. Abra sua mão. Obedeci, ao passo que ele fez o objeto pousar lentamente até o meu palmo. Deslumbrado, não percebi que o clima o havia deixado assaz gelado. Aquela relíquia era deveras conservada para um item de 1 século. Seu avô me deu quando tinha a sua idade, disse ele. Enfim, após toda a cerimônia de despedida, pus-me a andarilhar rumo à casa de Marcela. Como se tratava de um canto isolado da região urbana, saí logo ao crepúsculo. Seu lar era a 600 metros do sopé de uma colina. Entretanto, seu longo trajeto urgia perseverança. Uma volta ao outro lado do povoado, passando pelo centro da cidade e pela praça da estação de trem, que eu poderia tomar, mas sempre fui um amante de longas marchas. E quando cheguei ao bosque de veredas sinuosas, o sol já havia desvanecido no oriente. Percorri este bosque com algum medo em meu coração, pois sua mata, que era densa e obscura, trazia à mente a sensação pusilânime de estar sendo seguido por um caçador à espreita. Para piorar, as trevas tomavam aquele lugar, sendo sua única fonte de luz a lua aurífera que pairava no céu. Falando no diabo, resolvi fazer uma breve pausa no trajeto, a fim de contemplar a sublime vista de um firmamento estrelado. Era como se pudesse ver dali toda a Via Láctea em sua quinta essência. Mas a visão da lua cheia despertou em mim reminiscências não tão serenas como a brisa da floresta e o cantarolar monótono dos grilos. Quando ainda criança, costumava visitar meu avô em sua fazenda distante aos fins de semana. Além de ser assaz divertido, com o tempo sendo a miúde gasto com brincadeiras pueris, algo típico de uma criança e de um velho que se põe em seu mundo, muito aprendi, pois ele me dava livros que já havia lido, me auxiliava em seus ensinos e deixava-me juntar às suas tarefas de homem, como cortar lenha, mungir as vacas e etc. Era presente comigo, do mesmo modo que foi a meu pai anteriormente. Em uma certa noite, quando meus pais dormiam, meu avô e eu passamos um tempo a mais despertos, conversando sobre livros em comum. No momento em que o colóquio passara por um momento silencioso, onde nada mais tínhamos o que dizer, nos assustamos com o ribombar de uma miríade de latidos do lado de fora da casa. Os cães blasonavam sobre a entrada de um invasor. Meu avô tomou seu rifle, me manteve em suas costas e fomos caminhando lentamente na direção da porta da frente. Ele a abriu, saindo devagar para fora, com o rifle apontado para o que nos sobreviesse. Ao longe, avistamos algo que se assemelhava a um lobo, mas de longos pelos e enormes garras. O mais assustador deste ser era que havia algo nele que parecia ser humano, que não consegui detectar na hora, mas depois percebi que se tratava de pequenos detalhes no formato de seu corpo. Qual não foi minha surpresa ao perceber que aquele cão enorme se pôs de pé em 2 patas. Isto, lembrei, foi o que mais aproximou a criatura de um homem. Sim, meus caros, sou cético por natureza.
Sempre estou atrás de explicações para aquilo que vejo. Contudo, anos se passaram e não encontrei nenhuma explicação científica ou lógica para o fenômeno funesto. Que sobejo pavor senti quando vi a criatura olhar para mim com seus olhos dourados refulgentes, como a lua cheia que majestava sobre o céu. Seus dentes eram tão pontiagudos que, se ousasse empurrar as mandíbulas para cerrá-las, causaria chagas terríveis para si mesmo. Lembro-me vividamente destas sensações que me atormentavam naquela hora. E como encontrar tugúrio na conjectura de que aquilo era só um sonho ou devaneio, se outra criatura mortal como eu, penitente como era em suas opiniões, também havia visto tudo. Depois disso, fomos para dentro da casa, ao passo que a criatura também decidiu se retirar dali. Na semana seguinte, quando chegamos na casa do velho, o encontramos exânue, jazido no chão da sala. E como poderia eu falar sobre o monstro se seria desacreditado e vítima de escárnio entre os demais neste mundo, ou se é ateu ou somente um fanático religioso? Foi assim que deixei abstruso em minha mente o ocorrido anterior, e a vida seguiu seu rumo. Após este breve torpor em lembranças horríficas, pus-me a andar novamente. A estrada guiou-me à tão aguardada colina, onde havia a terra prometida dos farristas em uma suntuosa mansão de marfim, que era cingida por grades negras com topos de seta pontiagudos. Os portões de entrada já estavam abertos, e neles ficavam estáticos 2 guardas com vestes negras, portando cada um deles um fuzil 7.62 FAL da cor das roupas. Quando adentrei o lugar, contemplei os legendários campos de flores garridos, cuja admiração popular tornara o lugar tão benquisto. Agora estavam repletos de cabeças de abóbora luminosas e bonecos de zumbis, vampiros, lobisomens e outras criaturas que se ocultam só Deus sabe onde no mundo. Também tinham os morcegos de brinquedo pendurados em árvores, que a miúde eram atacados por seus compatriotas de carne e osso. Digo-vos que aquela entrada se assemelhava deveras a uma praça, com seus bancos de ébano, postes e painéis de luz. Estes últimos cercavam os jardins onde moravam as flores e lançavam ao céu seus lindos feixes luminescentes. Caminhei por ali preenchido com uma placidez, pois havia algo de inebriante na formosura dos jardins, que trazia uma sensação de calmaria profunda às nossas almas. Todavia, algo de tão trivial resolverá interromper meu deleite. Os meus amigos estavam vestidos com fantasias mais macabras do que os monstros que representavam. Jack, um rapaz de meia altura, moreno e de olhos castanhos, vestia-se com roupas comuns, à exceção de uma grande cabeça de abóbora. Era o Jack Lanterna dos filmes de horror com pouco investimento. George era o pé grande da turma, não por ser alto demais e ter os maiores pés que um símio poderia ter, mas por estar fantasiado a caráter. Sem máscara era um asiático de tez amarela e olhos negros mais sombrios do que o seu disfarce. Já Leda era a irmã menor de George, que muito se assemelhava a ele em aspecto. Com 7 anos e vestida em um grande lençol branco com 2 covas mal cavadas nos olhos, a fantasminha cumprimentou-nos com uma palavra de nossa língua. Estão todos de máscara. Não deviam ser monstros na ocasião propícia? Por que então os são no cotidiano? Trouxei. Os ânimos se afloraram e eles começaram a disparar invectivas contra mim. Ao menos não precisamos nos enfeitar. Nem assim você melhorou. Zombou também Jack. Leda começou a choramingar e reclamar com o irmão de ter sido supostamente injuriada por minha pilhéria, ao passo que Jorge, atendendo aos seus clamores, aproximou-se de mim de forma ameaçadora. Falei-o que com ele tão próximo, meu nariz poderia atrofiar com seu mau hálito.
Leda cessou seus prantos e logo pôs-se a rir do irmão do bafo. Foi então que uma voz melíflua feminina interrompera nossos escárnios amigáveis. Era Marcela, a anfitriã e herdeira deste suntuoso palácio de marfim. Loira e de olhos azuis, vestia somente um vestido escarlate onde cintilavam centenas de pontos de glitter a cada mover de seu corpo. Segurava um longo tridente vermelho e tinha na cabeça um acessório de chifres rubros. Quando se aproximou de mim, senti um eflúvio intenso e doce de perfume. Cada vez que aquilo penetrava em minhas narinas, pensava que sua voluptuosidade aumentava ainda mais. Uma chama terrivelmente ardente promanou em meu peito e senti que minhas entranhas jaziam em um lagar, porquanto estavam sendo praticamente pisoteadas. Será desta forma que o demônio atrai suas vítimas? Pensei. Eu estava entorpecido por algo que em minha mente pueril era apenas um feitiço para vitimar outro homem, mas que na vida adulta compreendi ser a causa do seu langor e que naquele instante eu a desejava como nunca antes desejei uma mulher. O que acharam dos decoros? Indagou a anfitriã, esfuziante por nossa presença. Marcela era uma amiga de infância, fazendo parte do grupo entre Jorge, Jack e eu. Bem planejados, elogiou Jorge. Leda sentiu-se dentro de uma fanfic. Assaz garbosos, disse também Jack. Que bom que gostaram, congratulou a garota. Meu irmão a planejou. Uma hora, acabei por não mais ouvir suas palavras. Perquiri com o olhar todo o jardim, até que encontrei algo que acabou por deixar-me alardeado em espírito. Um dos convivas, alto e vestindo um paletó com uma gravata vinho, observava-me com uma expressão rivalizante. Era um homem de meia idade, de barbas negras e cabelos curtos. Mais excelso em seu aspecto eram os olhos dourados e límpidos como a sublime visão da lua cheia. Eles me encaravam das sombras e dimanavam um vivo esplendor que me fizera ter lembranças e me enchera de um temor inefável do momento em que vi aquela criatura. Havia em seu semblante algo de familiar com o lobisomem de outrora. Mas Marcela puxou-me bruscamente do estupor quando perguntara a minha opinião a respeito dos decoros de seu irmão. São ótimos, gaguejei, ainda encarando o homem ao longe. Quem é o convívio? Um amigo de meus pais, respondeu Marcela. Nos visita desde o meu nascimento. Entendo. Logo ela arrancou-me dali e todos fomos para a parte interna da residência, que também parecia boa aos olhos, malgrado fosse a suntuosidade já algo imanente ao lugar. E toda a cerimônia de festejo era muito bem arquitetada. Havia boa comida e bebida em profusão. A música era ótima e apelava para o sentimento de terror inerente ao dia. E houve até mesmo a apresentação de um escritor, que produzira um conto somente para esta data, a fim de torná-la mais intensa, sendo acompanhado pela sonoplastia insigne de um rapaz que morava no bairro da já referida Praça da Estação. Ulteriormente, este último e o escritor receberam suas devidas recompensas, pois naquele sarau havia tanto um grande redator como membros de uma orquestra. Havia, porém, um grande relógio de ouro na parede que, cada vez que marcava uma hora inteira, fazia balouçar o pêndulo abaixo de si, estrugindo por toda a casa um som amedrontador que deixava a todos os convivas desconfortáveis. Em seguida, já ao fim das badaladas, pairava sobre nós um silêncio acrimônico que persistia tenazmente, sem que boca alguma ousasse tugir qualquer palavra pela eternidade de 1 minuto.
O convívio enigmático que citei outrora, há tempos abstruso entre os outros, reaparecia somente para encarar-me. Com o tempo passei a expressar rivalidade semelhante. No entanto, malgrado fosse o dia esperado para o horror de festim, o sentir realmente o que significava a sensação ignóbil era o que mais nos causava incômodo. Doravante, seguia-se sempre a mesma cena cada vez que o relógio batia 1 hora, repetindo-se isto incontáveis vezes. Não por serem muitas, mas tamanho era o espanto que nos premia, que inibiu-se qualquer sinal de argúcia para estimar. Houve um momento em que, não aguentando mais os olhares frequentes do convívio misterioso, decidi tomar a atitude de afluir até ele e coloquiar-lhe a respeito disto. Tu me pareces familiar, rapaz. Foi o que disse sobre os olhares. De onde crê reconhecer-me? Questionei-o. Não sei ao certo, respondeu-me, olhando vagamente para outro lugar. Talvez seja somente uma impressão de minha mente. Por um instante, conjecturei que suas falas eram espúrias e que ele não expressava a verdade. Mas algo em mim dizia que eu deveria prolongar a conversa com o homem a fim de desmistificá-lo. Mal sabia eu que agia como se fosse um policial dando uma segunda chance a um grande bandido. Contudo, com o passar de nosso colóquio, percebi que aquele era um homem assaz excêntrico. Daniel Licantropo era o filho mais novo de uma camponesa que tinha 8 filhos, sendo o único homem da família, porquanto seu pai havia falecido ainda em sua juventude. Dizia que conhecera os pais de Marcela ainda jovem, quando estudaram juntos durante todo o período escolar. Sobre sua personalidade, era um bom amante de músicas clássicas e, embora considerasse Johann Sebastian Bach como o melhor músico de todos os tempos, apreciava solenemente as peças de Antônio Vivaldi. Assim notei que entre nós havia alguma semelhança notável, não somente pelo fato supracitado, como também pela leitura de grandes clássicos do horror literário, como Poe e Lovecraft, por exemplo, além de muitas outras preferências estranhamente similares. Com isso, aprendi aos poucos a apreciar a sua companhia, chegando mesmo a pensar que eu havia julgado mal quanto à sua observância incessante e que esta poderia ser somente um meio para chamar minha atenção. Entretanto, pairava em seu olhar algo de distinto, um sentimento imarcessível que causava em mim um temor velado. Parecia perscrutar-me a cada instante, como se lesse minha mente e soubesse sobre os fatos recônditos que me tornaram aquele quem sou. De certa forma, ele me despertava reminiscências nefastas, consequência de seus olhos auríferos rutilantes. Ele me lembrava aquele que me olhava com rancor naquela maldita noite de lua cheia. Malgrado isso, resolvi manter-lhe como companheiro na festividade. Quando o relógio bateu 9 horas, o pêndulo tornou a balançar, fazendo novamente ressoar as badaladas que tanto assombravam aquele povo. Todavia, ao olhar para Daniel, estarreci-me ao contemplar a mais viva serenidade que um rosto humano poderia exprimir naquele homem. Me perguntava como era possível que aquele horrendo retumbar que tanto causava pavor, mesmo as mentes mais loucas deste mundo, poderia ser música para algum ouvido. Concluí que em Daniel havia mais mistérios do que em qualquer enigma da grande esfinge. E foi assim que se seguiu até às 11h30, quando o homem decidiu que o salão não era mais o melhor lugar para se acomodar. Por que não conversamos do lado de fora? Aprecio conversar caminhando.
Do lado de fora é bem mais plácido. Convidou-me Daniel. Dentro de minhas elucubrações, fiquei assaz receoso de sua proposta. Era como se ele me oferecesse muito dinheiro, mas em troca uma vida sem liberdade e disciplina. Hoje entendo, caro leitor, que os anseios do corpo são vãos e evanescentes, enquanto os da alma são eternos. Naquele instante, todavia, esta não era a ideia que me vinha à mente. Decidi por desobedecer aos alvitres de meus pais sobre sair para cantos desconhecidos com estranhos apenas pelas forças de minhas paixões juvenis. Nós, os jovens, ficamos muitas vezes ébrios, deixando de lado todo o desvelo dos mais velhos para conosco. Fazê-lo nos leva à pior das ruínas. Enquanto caminhávamos, Daniel me contava sobre as lendas do povoado, as histórias de monstros asiagos que atormentaram este lugar tão abstruso do mundo, que sucumbia a miúde ao oblívio até mesmo dos grandes governantes do país. Nossa aldeia é mesmo repleta dessas lendas, pontuei. Sendo honesto, não creio serem reais. Entendo, mas aconselho que não desacredite de tais boatos tão facilmente, rapaz, dizia Daniel, enquanto chegávamos ao sopé da colina. O mundo é vasto e cheio de lugares onde a luz não penetra. E mesmo se houvesse, lembre-se de que o diabo pode disfarçar-se como um anjo de luz. Ao fim de sua fala, houve um instante de silêncio entre nós. Ouvíamos apenas nossos passos na grama e os grilos cantarolando sua canção monótona, enquanto subíamos a colina. A lua tornava-se cada vez maior à medida em que íamos mais para o alto. Daniel tirou do rosto aquele sorriso caloroso, trocando-o por aquela austeridade que me perscrutava antes de nos conhecermos. Ouça, ele chamou minha atenção. Ouviu falar do lobisomem que atormentou algumas lavouras anos atrás? A tal pergunta tinha uma resposta precisa. Entretanto, tinha-me decidido por não oferecê-la, pois a havia deixado para trás. Incontinente parei de andar, mas Daniel continuou até chegar ao topo da colina. Ele parou e virou-se em minha direção. A lua cheia fulgurava majestosamente no éter negro. Seus feixes dimanavam, ensobrecendo à frente de Daniel. Seus olhos áureos, porém, pareciam reluzir mais do que a lua no céu. Este olhar despertou em mim as lembranças de outrora, quando naquele nefasto instante, o grande cão de pé olhava para mim ao longe, como uma presa suculenta que ele tanto ansiava. Quando Daniel o simulara, o temor florescia do fundo de minha alma. E então, quando o relógio bateu meia-noite, o pêndulo pôs-se a balouçar e o badalar foi ouvido até mesmo do topo da colina. O corpo de Daniel contorcia-se de dentro para fora. Pelos surgiam por todo ele. Seus dentes cresciam e ficavam tão pontiagudos que se ousasse fechar sua boca, padeceria deveras com chagas profundas. Suas unhas também aumentaram de tamanho até que ganhassem o formato de garras. E então, após muitos anos de negação, me encontrava defronte à realidade a qual não poderia mais escapar. Daniel Licantropo era aquele assombroso lobisomem que me atormentara em minha infância. Por um momento, fiquei inerte, pois meu corpo não me permitia tomar qualquer ação. Entretanto, tão grande fora o pavor que senti naquele instante que só havia uma coisa que eu pudesse fazer: correr com todas as minhas forças.
Ele uivava para a lua, algo que ainda ecoa no vazio de minha mente durante as noites mais frias e que ecoará até que o tempo ponha um fim à humanidade e seus monstros. Jamais esquecerei daquele uivo, nem daquela imagem que traspassou minha retina e fez meus neurônios renderem-se ao horror e abandonarem toda a ordem das coisas. Outros sim, sem raciocinar por onde estava indo, acabei por parar exatamente no lugar onde ele mais desejava, nas entranhas do bosque. Por um momento, cheguei a olhar para trás e vi que Daniel apenas me observava, exatamente como no passado. Quão grande fora o pavor que assolou minha alma. Era aquele mesmo olhar da morte, aquela mesma expressão de um predador faminto que queria devorar uma ovelha como eu. Por isso corri como nunca o havia feito antes, na esperança de evitar o nosso derradeiro encontro. E então sobreveio a mim uma epifania. O mundo também possui sombras que ocultam o que nos é ignoto. Nossa mente apenas demove-nos de acreditar nesses segredos. Quando adentrei a mata, percebi que não havia tempo para lamentar. Tinha que ser célere e esconder-me do monstro reminiscente. Tive a ideia de escalar as árvores, rumo às copas, onde ele não poderia me encontrar, de acordo com o meu desespero. Sob a mesma direção da ventania, criei comigo mesmo que ele não sentiria os meus eflúvios de terror compenetrar-lhe as narinas. Até o meu odor fugia daquela aberração. Tentando conter meus movimentos, mas ainda tremulando, restou-me o aguardo de sua desistência à minha morte. Ele, por não conseguir me encontrar, rogou sobre mim um turbilhão de imprecações das mais baixas e injuriáveis. Mas de que maneira poderia eu revidar aos impropérios se sua voz tão grave, demoníaca, fazia-me tão híspido, tão estarrecido? Como poderia eu enfrentar aquela criatura horrenda que só Deus sabia sobre sua força? Tirei do bolso, por causa de meu pavor, o terço presenteado por meu pai e rezei inestimáveis vezes para que Deus me livrasse daquela situação absurda. Foi então que, para o meu espanto e para a minha salvação, percebi a presença de uma pequena alavanca na lateral da cabeça da cruz, ao passo que puxei, ficando estupefato quando se revelou que tal alavanca se tratava dos gumes de um punhal disfarçado. Era um fio de esperança para minha desventura. "Apareça, Leandro!" bradou a voz maligna. Meus pelos eriçaram-se e fizeram-me tremer até que tilintassem as correntes do terço. "Venha conversar mais, assim como aquele velho que eu guardava naquele dia." Ele gargalhou de forma tão amedrontadora que senti um pesar do qual meu corpo talvez não suportasse mais, aliado a uma vertigem que certamente me carregaria para o sepulcro, seja por causa da queda, seja pelo seu ataque voraz posterior a ela. Mas de sua boca saiu algo que me trouxe de volta ao viver. O momento em que ele falou do velho que me guardava. Eu não lembrava, apenas associava de quem havia matado o meu avô. Se realmente havia sido Daniel, não sabia, pois também cheguei a acreditar que fora um humano comum, assim como todos queriam que fosse. Mas agora eu não podia negar que uma criatura sobrenatural havia tirado de mim o mais insigne mentor que alguém poderia ter, e esta fora a minha sorte de infância. Entre muitas coisas, aprendi com ele que o mal não é lene para conosco, então não devemos adotar contra eles tal postura. Deve-se matar aquilo que é mal, para que o bem o
transforme o mundo ao seu modo. Lembro que, dias depois de sua morte, meu avô obsedou-me em sonhos, pedindo para que eu vingasse o seu sangue vertido naquele chão de ébano. Com o ar mais resoluto que jamais poderia imaginar possuir naquele momento, olhei para o Santo Terço e sua pia lâmina reluzente e pensei comigo mesmo que a única misericórdia para o homem mau seria tirar sua vida do mundo que ele tanto atormentou. Seus escárnios converteram todo o meu temor em ira indelével e senti que a vendetta cingia meu corpo com seu sagrado manto. Mas ainda estava receoso de tirar uma vida, mesmo que não humana. Sempre fui ensinado a dar valor à minha existência e, sobretudo, à de outrem. Eu ainda tremia, mas era por medo de matar e levar uma culpa de sangue para o túmulo. Mas as vozes vindas de alhures me chamavam para a justiça, e meu avô falava para mim que o mal deve ser destruído para sempre. Tomando coragem, aguardei sua aproximação à minha árvore, sem pensar muito, para não recear ou temer e acabar falhando em minha missão. No momento certo, saltei de meu reduto e consegui derrubá-lo, cravando o punhal em seu ombro. Daniel sentira uma dor lancinante e bramiu com o fundo de sua alma, fazendo-me compungir por um instante. Tal fora o terror que me abatia. Contudo, conservei-me tenaz nesta situação e continuei a disparar-lhe golpe de faca com ardor ainda maior. Todo o meu furor era destinado àqueles golpes de justiça. Porém, o obstinado lobisomem, com sua força descomunal, arremessou-me contra uma árvore e senti minhas costas doerem de forma profunda, ficando até tonto, vendo as folhas caírem com um impacto, mas não ouvindo som algum. Esse estupor acabou quando Daniel desferiu uma mordida em meu ombro, cuja dor excedia ao entendimento humano. Também cravou suas garras enormes em minhas costas, causando outro doer lancinante. Quando ele apertou ainda mais as mandíbulas, pude ouvir o fragor de meus ossos e então brami com todas as minhas forças. O grito ecoou, mas não havia ninguém ali para me socorrer. No entanto, naquele dia eu não estava disposto a morrer. Pensei em meu avô, em todo o seu desvelo para com a minha família, mas sobretudo para comigo. Pensei que se fosse a minha hora de ser um mártir, o agitador pereceria junto a mim. Abusando de minhas forças, penetrei o punhal em seu pescoço. Quando puxei o instrumento de volta, Daniel me largou, tentou estancar a ferida com sua mão e balde. Engasgou-se com o próprio sangue e, sem que deixasse de ser bicho, morreu de olhos arregalados. Após sua morte, rejubilei-me por haver, ainda que de forma fortuita, feito vingança ao sangue de meu avô e aos de todos os outros mártires vitimados por aquela coisa tão asquerosa. Renhido, arrastei-me até a mansão de forma renitente, ao que desmaiei quando cheguei ao jardim e fui socorrido por um dos guardas. Acordei dias depois, no hospital, com metade de meu corpo coberto com faixas. Ocultei o fato às autoridades. Estas logo acharam o corpo de Daniel, que não abandonara sua natureza malévola nem mesmo após a morte. A polícia também possuía uma natureza cética, de modo que, sem que se encontrasse explicação alguma para o caso, resolvera apenas manipulá-lo,
fazendo parecer que eu havia matado algum animal desconhecido pela biologia moderna. Entretanto, o que releguei até agora, assim como as próprias autoridades, foi o fato de que o homem insólito que me observava no festejo era o lobisomem que me perseguia desde minha infância. Ulteriormente, os médicos diagnosticaram-me com uma doença mortal, desconhecida até então e oriunda da mordida do monstro. Agora que morrerei, o tempo urge, pois não desejo levar para o túmulo o segredo sobre quando as forças do além desceram ao mundo e escolheram me atormentar.